Eu converso agora com Bruna Alemann, head da mesa internacional da Nomos. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda mais uma vez por aqui. Uma boa tarde e feliz ano novo para você. Feliz ano novo, é uma honra estar novamente aqui com você, Muriel. É ótimo falar contigo de novo e quero, antes de mais nada, entender um pouco mais sobre esse cenário, essa expectativa de que pode ser que exista de novo uma paralisação. O mercado está acompanhando esse movimento. Queria entender o que está em jogo nesse caso. É algo parecido com o que a gente viu no ano passado, que fez com que passasse de 40 e poucos dias de shutdown? Bom, vamos lá. Alguns pontos sim, outros pontos não, né? Então, primeiro, vamos só entender para quem não sabe o que é o shutdown, né? O shutdown acontece quando o Congresso não aprova ou não prorroga o orçamento federal dentro do prazo. Então, com isso, determinadas agências, elas fecham, federais, elas fecham ou reduzem as suas operações. Os funcionários não essenciais são colocados em licença não remunerada e os serviços básicos continuam. Defesa, política de fronteira, controle aéreo, mas no modo mínimo. Lembrando que não é um calote, não é uma quebra, é uma paralisação administrativa por disputa política. E agora, Muriel, eu acho que a gente tem ali aquela pitada política um pouco maior. A gente tem que lembrar que nós estamos no ano do meio mandato, nós estamos no ano da mudança do presidente do Federal Reserve e outros riscos que foram compondo isso, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, ano eleitoral nos Estados Unidos. O orçamento, então as eleições de meio mandato, ela vira uma ferramenta de pressão política. Nenhum lado vai querer ceder em determinada narrativa ou ir contra o que favorece a eles ou o que eles estão se opondo ou que eles estão colocando ali em ponto que eles levam em consideração. O Congresso extremamente dividido, então a maioria muito frágil. Nós temos pontos, inclusive, dos excessos, né, o que a gente fala aqui dos extremos, e temos outros pequenos blocos dentro ali do Congresso americano. Um cenário que não é tão comum. Pequenos blocos podem mudar ali o direcionamento da votação para aprovação ou não das questões fiscais de uma forma muito brusca. Então está sendo cada vez mais difícil esse jogo político para você conseguir um grupo maior, porque até mesmo dentro dos próprios grupos, sejam eles os republicanos ou os democratas, eles não estão concordando com o que está sendo proposto. Os grupos radicais, eles acabam ganhando com isso, porque como eles têm um volume um pouco maior, eles têm um poder de veto também relativamente maior. E os democratas, eles estão sinalizando uma determinada resistência. Antes, eles ali ainda queriam uma conversa, agora parece ser uma resistência um pouco mais forte. Então, para evitar qualquer concessão fiscal ou corte específico, né? E o shutdown, ele está virando como se fosse um instrumento de barganha. A gente está direcionando ali uma questão econômica para um lado muito político. E o mercado já vem muito sensível. A gente está num cenário que, por mais que tenha tido determinados cortes de juros nos Estados Unidos, os juros ainda estão altos. Talvez o que a política não entendeu, né, e o próprio Trump, que é essa briga com o Banco Central, é que os juros devem permanecer altos por mais tempo. Talvez o que o Congresso precisa analisar é que os países desenvolvidos, né, os grandes países, assim como na Europa, vão ter que se acostumar com esses juros mais altos por um pouco mais de tempo, tá? O dólar, ele está se enfraquecendo aos poucos, ganhando espaço aí, não só em outros bancos centrais, mas também dando espaço ali para mais uma proteção, devido às questões geopolíticas também acontecendo ali relacionadas ao Trump, e o excesso de gastos em determinadas áreas, e logicamente o corte de gastos que o Trump quer trazer não é nas áreas que ele acha interessante, como a área de defesa e imigração, tendo ali áreas básicas como saúde, que é um dos principais focos aí que vem desde o governo Barack Obama, com um problema muito grande e um grande gargalo do dinheiro americano. Agora, Bruna, eu até queria entender qual que pode ser o impacto se acontecer a possibilidade realmente de um shutdown, se essa possibilidade se confirmar, porque a gente viu o que aconteceu num cenário aí de mais de 40 dias de shutdown, o impacto que teve até lá no Federal Reserve para pensar depois num cenário de política monetária mesmo. Queria entender o que a gente pode esperar caso isso se confirme, mesmo que seja por pouco tempo, o que pode inclusive não acontecer, mas o pouco tempo talvez possa também impactar, levando em consideração que já existiu um shutdown recentemente?
Com certeza, né? Então, assim, no curto prazo, a resposta é automática do mercado, que é a aversão ao risco. Então, grande parte pode estar olhando os Estados Unidos, mas não por uma questão de default, se assim a gente pode falar, né? Sobre o não pagamento de dívida. O shutdown, ele é mais orçamentário, mas o mercado, ele está olhando dessa forma, né? Então, ele olha um determinado risco desse determinado impasse. Então, no curto prazo, essa aversão ao risco, nós podemos ver ali uma movimentação que acaba atrapalhando os Estados Unidos, que é mais a entrada nos treasuries americanos, que já estão pagando juros relativamente alto, e aquilo tem um custo para o governo americano, menos dinheiro andando ou circulando ali dentro da Bolsa de Valores. Então, cadê aquele tão esperado bull market, né, da Bolsa de Valores? Apesar dela estar ali, eu acho que ela ainda está um pouco tímida. O crescimento dela ali no ano passado foi relativamente tímido versus outros países, por exemplo, a gente pode falar até inclusive o Brasil. Quando a gente fala sobre essa aversão ao risco, nós estamos indo para a segurança, que é o Treasury americano, e em contrapartida querendo assumir risco em bolsa de valores em outros determinados países emergentes, como o Brasil. No médio prazo, Muriel, pode ter uma normalização se houver qualquer tipo de acordo, tá? E no longo prazo, o impacto é quase nulo se o shutdown for temporário. Então, segue ainda, mesmo o passado, que foi relativamente longo, em 2018, 2019, nós tivemos ali um shutdown de 35 dias, a economia americana ela é forte o suficiente para tornar aquele impacto de mercado relativamente nulo. Mas, logicamente, que isso ainda vai ter um impacto, eu acho que mais político do que o econômico em si. A gente tem que lembrar sempre que o mercado acaba antecipando. Se a gente falar para o lado de bolsa de valores, o mercado acaba antecipando esses determinados riscos. Era de se esperar que, se não houvesse nenhum tipo de acordo, isso eventualmente poderia acontecer. Aquilo já está posicionado no risco para o não crescimento tão exponencial no curto prazo, por exemplo, do mercado americano. Muito bem, Bruna Alemann, head da mesa internacional da Nomos. Obrigada mais uma vez pelo papo aqui. Bom trabalho e boa semana por aí. Obrigada, boa semana e bom trabalho para você também. Para nós, obrigada.